A paz do Senhor Jesus, querida, que é a missionária Rosinéia. Estou passando aqui, vamos começar a partir de hoje ler provérbio. Por que provérbio, missionária? Porque provérbio é uma palavra de Deus que vai nos ensinar cada vez mais, né, queridos? Nós não podemos parar de estar falando a respeito de provérbio. Provérbio é Deus nos ensinando como viver na face da terra. Amém? Glória a Deus. Então tá lá falando sobre provérbio. Provérbio, primeiro, diz assim, a introdução geral, onde está escrito, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e as instruções, para se entender as palavras da prudência, para receber as instruções do entendimento, justiça, o juízo e a iniquidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento e um bom siso. Para o sábio ouve e cresce em sabedoria, e o entendido adquire sábios conselhos. Para entender provérbio e a sua interpretação, aleluia, glória a Deus, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações, aleluia. Aqui fala no provérbio ainda, versículo 7, né? Que é outra instruções, fala assim, o título é, não deixe seduzir por pecadores. Aqui fala, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve as instruções de teu pai, e não deixe a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a sua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandícia te quiseres tentar, não consista. Se disseres, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traquemos-nos vivos como a sepultura, e inteiros como os que desce a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos a nossa casa de despojo, lançará a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia teus pés das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressa a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e este arma cilada contra seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tais são as veredas e todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que possuem. Então aqui Deus está nos ensinando, né, queridos? Vamos parar aqui no versículo 19 para a gente entender o que Deus está falando conosco. Deus está falando assim, olha o que Deus está falando conosco para nós entender. Provérbio de Salomão. Por que Deus já colocou provérbio de Salomão? Salomão, Deus perguntou para ele, o que queres que eu te faça, Salomão? Peça, eu te darei, né? O que Salomão pediu? Sabedoria.
sabedoria. Ele podia pedir riqueza, reino, o que for, mas ele pediu sabedoria. Então, por isso que Deus deixou escrito Provérbio de Salomão, porque foi o que Salomão pediu. Para se conhecer a sabedoria, instruções para entender a palavra da prudência, para receber instruções do entendimento, que é a Bíblia, a justiça, o juízo e a iniquidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens o conhecimento de bom siso. Para os sábios, ouve e cresce em sabedoria. Então nós temos que, princípio de tudo, Senhor, me dá sabedoria. Peça sabedoria, porque aqui todo momento o Senhor fala da sabedoria. Eu entendido adquirir sábios conselho. Queridos, aqueles que quer, aqueles que vai te dar um conselho, com certeza eles vão dar um conselho. Na hora que eles te dão um bom conselho, vai estar instruído o quê? Na palavra de Deus. Aí você vai acatar. Porque ouve, sabe, aquele que ouve o conselho, mas um conselho que vem instruído pela palavra de Deus. Para entender o provérbio e a sua interpretação. Como também a palavra do sábio e as suas adivinhações. Aqui fala, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então você tem que temer a Deus. Aí é o princípio de tudo. Os loucos desprezam a sabedoria e as instruções. Tem muitos que não entendem o que é a palavra de Deus. Filho meu, ouve as instruções do teu pai e não deixa a doutrina de tua mãe, que é a palavra de Deus. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, os pecadores com brandícia te quiser tentar, não consista. Se pecado, aquelas pessoas que não vêm com a palavra de Deus, nós queremos te dar um conselho. Mas aí você vai, Deus está falando, não vai já ouvir esse conselho, vai buscar na palavra de Deus. Vai buscar na palavra aquele conselho, para você estar encaixado na palavra de Deus. Nós temos que ter sabedoria. Um bom conselho diante de Deus. Você pode ter um bom conselho diante de Deus. Você pode poupar uma vida. Você pode ganhar almas. Por quê? Salomão pediu sabedoria. Estava lá 2 filhos. Um tinha morrido e o outro estava vivo, né? E aí aquela mulher pegou o morto, deixou na mãe que estava viva. E pegou o que estava vivo, deixou na outra, pegou o filho para ela. E aí Salomão teve que ter sabedoria naquele momento. Entendeu? Salomão teve que ter sabedoria naquela hora. Mas quem enviou a sabedoria para ele? Dele mesmo ele não ia conseguir. Mas foi Deus. Deus enviou a sabedoria para ele. Na hora, o mal saiu, né? E a criança viveu. Amém? Glória a Deus. Isso é outra instrução que está em outro texto. Tá, queridos? Aqui fala no versículo 11, diz, se disser, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Não vai. Se alguém te convidar, vamos ali fazer tal coisa, não vai. Se alguém falar, vamos fazer isso aqui que eu vou te dar tanto, eu vou te recompensar, não vai. Porque não é o conselho de Salomão. Não é o conselho da Bíblia, das instruções da sabedoria de Salomão. Não há. Então não vai. Aqui no 12 fala, tranquemos-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que desce a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos nossa casa de despojo. O que é? Acharemos, né? Aqui o Senhor está falando, né? Acharemos toda sorte de fazendas preciosas e encheremos nossa casa de despojo. Lançará a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. O que o Senhor quer estar falando? Às vezes,
uma pessoa tendo condição, vou levar para essa área financeira. Pode ajudar muitos, né? Pode ajudar muita gente. Filho meu, não ponha a caminho com eles, desvie os teus pés da sua vereda. E também, queridos, aqueles que querem lançar sorte, que quer, tem dois lados dessa explicação, né? Se você vê que aquela pessoa tá adquirindo aqueles bens sem ilícito, que não é certo com a sabedoria que Deus nos dá, não participa, né? O Senhor aqui fala, né? Não ponha caminho com eles, desvia os teus pés dessa vereda. No 16 fala, porque os pés deles correm para o mal e se apressa para derramar sangue. Por quê? Por quê, missionária? Porque tem pessoas que adquirem uma bênção, querido. Eles não aceitam perder. Pode prejudicar quem for. O mal coloca isso dentro do coração da pessoa. Então, não faça parte disso. A palavra de Deus está nos ensinando. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. No 18 fala, eles armam a cilada contra o seu próprio sangue. Por quê? Às vezes as pessoas fazem o mal contra a sua própria família, a sua própria parentela. Deus aqui já está nos alertando para nós ficar atentos. As suas próprias vidas espreitam. No 19 fala, tais são como vereda de todos aqueles que se entregam à cobiça. Ela prenderá a alma dos que possuem. Então, queridos, não entrega a cobiça. Não entrega. Cobiça assim, o que é seu, eu trabalhei, né? Esse é meu porque eu trabalhei. Eu fui todo dia trabalhar, eu estou ali, eu estava ali. Esse é meu salário. E com esse meu salário, com esse meu dinheiro, eu vou investir nisso e vou investir nisso. Aí é lícito. Mas, porém, ficar perto das pessoas que não faz isso, faz de outra forma. E pode até te prejudicar, o Senhor fala, não entrega a cobiça. Esse é os conselhos de Provérbios. Nós vamos ler outro amanhã para nós estar entendendo. Nós vamos terminar o número 1, né? Hoje é o primeiro dia. E assim nós vamos lendo mais e mais para nós aprender. Porque o provérbio é Deus nos ensinando a viver na terra. Assim como deu sabedoria para Salomão administrar aquela situação, vai dar sabedoria para nós conviver na terra. Amém? E aqui fala, no 20, a suprema sabedoria, altissionamente, crama de fora pela rua, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio do túmulo, clama. Às entradas das portas e a cidade profere as suas palavras. Até quando o simples amarei a simplicidade, e vós escarnecedor desejarei o escárnio, e vós louco aborrecerei os conhecimentos. No 23, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber a minha palavra. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe direcionar o que é certo e o que é errado. A missionária, ninguém nunca veio até a senhora para fazer uma coisa ilícita e ofereceu dinheiro. Não, eles não vêm porque eles já me conhecem. Eles até me tiram de lado, até desfaz de mim, por eu não entrar no meio dessas situações. Eu não entro. Jesus fala, né? Nós temos que ter sabedoria. Por quê? Porque eu sou instruída na palavra de Deus.
Mas até antes de não ser instruído na palavra de Deus, eu nunca envolvi com essas coisas. Deus já me dava entendimento. Muitas das vezes eu aconselho, né? Se pedir para minha opinião, um conhecimento da palavra sobre as coisas ilícitas e o que é certo e o que não é. Porque quem sou eu de obrigar alguém, mas eu vou ensinar na palavra de Deus. E aqui fala: e convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber a minha palavra. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe discernir a sabedoria. Mas isso é quando você tem o Espírito Santo. Na hora, você sabe discernir se esse caminho vai te levar para as coisas que agradam a Deus, ou esse outro caminho vai te levar para as coisas que agradam a terra. Aqui no 24 fala: mas porque clamei em vós, recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. No 25 fala: antes rejeitaste todos os meus conselhos e não quiseste a minha repreensão. Então, assim, Deus, ele repreende, ele não vai descer aqui em terra, vai nos pegar uma vara de goiabeira e dar uma surra em nós, não. Ele jamais faz isso, queridos. Ele vai nos ensinar, repreender na palavra de Deus. Na palavra dele, ele repreende nós, quando nós fazemos algo que desagrada a ele. No 26 fala: também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo vosso temor. No 27 fala: vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo vós aperto e angústia. Então, quando você entende que esse caminho não agrada a Deus e você quer ir, você vai começar, você pode até ir, porque Deus dá o livre-arbítrio, mas você vai ter angústia, vai ter aflição, vai ter muita coisa desagradável, do que você ir por outro caminho. Esse caminho agrada a Deus. No 28 fala: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas eu não me acharão. Às vezes nós estamos clamando e Deus não responde. Sei lá por quê. Nós temos que ter sabedoria. Algo está acontecendo de errado para Deus não responder. Amém? No 29 fala: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se do seu próprio conselho, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade do louco destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Então, por isso que nós temos que dar ouvido ao Senhor. Quando nós já terminamos o versículo 1, né, inteirinho, número 1, até o 33. Depois nós vamos para o versículo 2, mas mais para amanhã. Nós vamos ler tudo em provérbio para nós aprender mais e mais sobre Deus. Então, querido, lê provérbio. Mas, irmã, como que eu faço para mim ter sabedoria, para mim tomar a decisão certa? Começa a ler provérbio. Você não vai precisar perguntar para o pastor, você não vai precisar ficar com perturbação, você não vai precisar ter dúvida. Lê provérbio, que ali Deus vai estar te ensinando, assim como ensinou Salomão. Amém? Glória a Deus.